Bom dia, turma. E aí, bom dia, turma. Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos dar início a mais uma disciplina do módulo 1, que é a disciplina de parasitologia e microbiologia. E dentro dessa disciplina nós vamos estudar uma série de doenças relacionadas a esses micro-organismos. Vamos ver inicialmente a definição de micro-organismos e principalmente relacionado a esses micro-organismos que causam alguma doença nos seres humanos e nos animais também. Então vamos lá ao nosso conteúdo. Então, pessoal, dentro da disciplina de parasitologia, nós vamos estudar esse conteúdo aqui que está relacionado a um ambiente propício ao desenvolvimento de determinadas doenças. E nesse slide aqui eu trago para vocês, quando a gente trabalha com parasitologia, o ambiente ele é determinista de alguns problemas e condicionador do surgimento de determinadas doenças. Então, sim, e vamos pensar um pouco, né? O que nós estamos vendo aqui nessa gravura? Nós estamos vendo aqui um ambiente, certo? Um domicílio, onde esse domicílio existe algumas deficiências relacionadas à moradia. Então, diz aqui, nesse domicílio existe higiene pessoal, higiene domiciliar, o destino adequado dos dejetos, porque é o seguinte, quando se estuda parasitologia, nós vamos ver que determinadas doenças elas precisam de um ambiente para se desenvolver, para que ela complete o seu ciclo. E esse ambiente, muitas vezes, ele é criado pelo próprio ser humano, certo? Quando o ser humano adentra determinadas condições onde não é o seu habitat natural, ele cria e propicia situações para que a doença que já existe naquela região circule também entre as pessoas que ali vão habitar. Então, nós estamos vendo aqui nesse domicílio condições propícias para uma série de problemas. Primeiramente, a precariedade nas condições habitacionais, né? Vocês estão vendo que é a casa de taipa, de pau a pique, onde existe buraco na parede, que pode se alojar uma série de insetos, e esses insetos serem desencadeantes de patógenos que vão causar problemas no ser humano. Estão vendo convivência aqui com alguns animais, que também são reservatório de outras doenças, como a leishmaniose, certo? E as condições aqui dessa residência que está na região circunvizinha de mata. Então, seguindo isso, nós vamos para o próximo slide. O próximo slide ele traz a mesma situação caracterizada, né? O que faz o homem? O homem ele desmata determinada região, constrói sua casa e vai morar naquela região. A partir do momento que ele faz esse desmatamento e que se insere nessa região de selva, ele afugenta os moradores daquela região, certo? Roedores, insetos, e passa a morar naquela região. Então, nessa região de onde ele afugentou esses moradores, e como também o parasitismo que existe entre esses seres da selva, ele passa a se expor a determinado ambiente condicionante de algum ciclo de algumas doenças, a saber, a própria doença de Chagas, com a presença do barbeiro, e as outras doenças transmitidas por roedores. Então, vamos seguir. Então, nesse íntere, se destaca a figura do Jeca Tatu, que é uma figura lendária, né? Onde Monteiro Lobato criou esse personagem e deu a esse personagem essa fisionomia triste, acabrunhada, onde Monteiro Lobato pergunta, né? Não é a preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Ou seja, o Jeca Tatu, apesar de ser considerado preguiçoso, ele não é preguiçoso, ele estava doente, acometido da doença chamada de amarelão, que é a celostomia. Então vamos seguir.
Aí, novamente, a gravura, né? O Jeca Tatu, ele não é assim, ele está assim. Então, o escritor Monteiro Lobato, já nos anos 30, nos privilegia com a sua compreensão da problemática de nossas endemias rurais, descrevendo o nosso homem do campo não como um indivíduo preguiçoso por natureza, e sim, em realidade, parasitado crônico, triste e de expressão social de omissão relacionada às doenças médico-sanitárias. Então, vamos de fato para as explicações dos conteúdos da disciplina. Vou colocar aqui um lugar que não ocupe muito. Então, assim, a parasitologia é a ciência que se baseia no estudo dos parasitas e suas relações com o hospedeiro, englobando os filhos protozoário, reino protista, nematóide, platelminto, artrópode e como também o reino animal. E a importância dessa disciplina para o nosso curso é porque nós vamos estudar as doenças que têm um ciclo parasitário entre o seu hospedeiro natural, o homem e os vetores dessa doença. Então, a doença parasitária ela é um acidente que ocorre em consequência de um desequilíbrio entre o hospedeiro e o parasita. Então, essa doença parasitária ela é definida como um acidente. Por que acidente? Porque o homem ele vai, de forma acidental, se expor a um determinado ambiente e termina sendo, digamos assim, entre aspas, alvejado por esse ciclo dessa doença e adoece do problema, como por exemplo, a febre amarela. A febre amarela existe, a febre amarela é endêmica na floresta, entre os animais da floresta. A partir do momento em que o homem penetra essa floresta ou regiões de mata, ele passa a se expor à febre amarela, ao vírus da febre amarela que circula entre os animais e contamina-se com com o vírus da febre amarela e passa a desenvolver a doença. Então vamos aqui para o primeiro conhecimento em relação a essa disciplina, que é um item chamado relação entre parasita e hospedeiro. Primeiramente vamos definir o que é um parasita, né? E o que é um hospedeiro. Parasita é aquele agente que vai parasitar alguém, e esse alguém é o hospedeiro. Então, é um relacionamento não estático entre seres vivos, esse relacionamento entre parasita e hospedeiro, ou seja, não é algo parado, ambos estão em contínua adaptação com o meio e com os diversos seres existentes. Contínuo processo de adaptação dos seres vivos ao meio ambiente. Então, se o meio ambiente muda, esses seres vivos tentam se adaptar às mudanças desse meio ambiente. A saber isso, pessoal, isso é tão interessante que algumas doenças, como no caso especificamente da dengue, quando se teve os primeiros conhecimentos relacionados à dengue, sabia-se que o mosquito era adaptado à água limpa. Hoje sabe-se que o mosquito é adaptado tanto à água limpa como à água suja também. O mosquito também faz a oviposição na água suja e evolui normalmente. Ocorre uma ocupação predatória do meio ambiente, ocupação de ecossistemas impróprios. Como eu disse para vocês, o homem ele passa a ocupar determinadas regiões de modo predatório, onde ele quebra o ciclo de uma doença que já existe entre os seres dessa região, os seres de mato, os seres da selva, e passa a se inserir em algum ponto nesse ciclo. Então, por isso que a doença parasitária ela é considerada um acidente. E essa relação entre parasita e hospedeiro tem essa característica. E a observação, o relacionamento entre os seres vivos visa dois aspectos fundamentais. O que um parasita quer do seu hospedeiro? Ele quer sempre a obtenção de alimento, ele vai querer sempre a obtenção de alimento desse hospedeiro, e como também ele vai querer proteção. Então, assim, todo e qualquer parasita vai querer essas duas coisas de seu hospedeiro: obter alimento e obter proteção. Vamos para o próximo slide. O próximo slide fala da associação entre os seres vivos, certo? Por que essa associação? Isso é uma parte característica da biologia.
E esses seres, por viverem próximos, certo? Eles desenvolvem determinados mecanismos de associação, onde essas associações são denominadas de associações harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. As associações harmônicas, o próprio nome diz, né? O negócio vai estar em harmonia, vão viver em harmonia. Ocorre um benefício mútuo entre eles e ausência de prejuízo mútuo. Exemplo aqui, o mutualismo. O mutualismo é um tipo de associação onde os dois seres que vivem em um ambiente, eles se agrupam, certo? E passam um a ajudar o outro, um dá para o outro proteção e obter alimento e vice-versa. Já a associação desarmônica ou negativa é quando há prejuízo para algum dos participantes. Por exemplo, parasitismo. Exemplo de parasitismo, piolho, certo? Piolho pedículos humanos. Pedículos humanos, que é o piolho da região do crânio, da cabeça, ele só quer do seu hospedeiro a seguinte coisa: alimento, certo? E proteção, que ele fica alojado no couro cabeludo. Então, é um parasitismo, comercialismo e predatismo. Sendo que o parasitismo, nem muitas vezes ele leva à morte, o comercialismo também não. Mas o predatismo é uma associação desarmônica que vai levar um dos indivíduos à morte. E observação, a doença parasitária é um acidente que ocorre em consequência de um desequilíbrio entre hospedeiro e parasita. Porque assim, em parasitologia existe um ditado popular que diz que hospedeiro sabido é aquele hospedeiro que não molesta parasita sabido é aquele parasita que não molesta muito o seu hospedeiro. Ele vai estar no seu hospedeiro, ele vai receber proteção e alimento do seu hospedeiro, mas ele não vai adoecer, vamos colocar entre aspas assim, o seu hospedeiro. Ou seja, ele vai ficar em fase de incubação do parasitismo. E o seu hospedeiro continua vivendo, dando esses benefícios para ele, ele termina desenvolvendo um certo período aí sem o hospedeiro sofrer os prejuízos do parasitismo. E o próximo item que nós vamos estudar é relacionado à ecologia parasitária. Então, a ecologia parasitária é o seguinte: é uma unidade funcional representando uma comunidade ecológica ou um ambiente natural com estreito relacionamento entre as várias espécies. Esse termo, ecossistema, ele está relacionado a isso. Quando a gente fala de ecossistema, que é um termo mais biológico, está relacionado aos seres que convivem em uma determinada região, tanto os seres relacionados àqueles que têm vida, como os seres que não têm vida, e o modo de vivência que eles desenvolvem ali, certo? E aí nós temos essas definições, que são os seres heterótrofos, habitats, decompositores, nicho ecológico, abióticos, ecótomo, autótomo, que a gente vai falar de cada um desses termos aí ao longo da aula. Nesse parênteses agora, nesse slide agora, nós vamos falar de alguns termos que são utilizados, termos técnicos que são utilizados tanto na disciplina de parasitologia como na ciência da saúde em geral. Então, vamos aqui começar com agente etiológico. Agente etiológico tem como sinônimo causador da doença. Toda doença ela tem um agente etiológico, tem aquele agente que causa a doença. Por exemplo, dengue. Quem é o causador da doença? Dengue. É o mosquito? Não. O mosquito é o transmissor. O mosquito é o vetor da doença. Quem é o causador da doença é o vírus da dengue. Agente infeccioso é o agente causador da infecção. Como no caso também específico da dengue. Quem é o agente infeccioso? É o mosquito, é o vírus causador da dengue. Anfixenose é uma doença que circula entre homens e animais. No caso especificamente aí, nós temos a leishmaniose, nós temos a doença de Chagas. A antroponose é uma doença exclusivamente humana.
A antropozoonose, doença primária de animais que pode ser transmitida para o homem, como nós temos aí como exemplo a febre amarela. Cepa é uma linhagem de agente infeccioso de ascendência conhecida. Contaminação é a presença de agente infeccioso na superfície do corpo, roupas ou outros locais, né, etc. E enzose é uma doença exclusiva de animais, bem como outras particularidades de conteúdo, nós vamos ver relacionado a esses termos, como aqui a definição de endemia, é um processo usual de determinada doença em relação à área. Aí nós vamos ter o termo epidemia e o termo epidemiologia. Então, endemia é quando determinada doença ela não deixa de existir em uma determinada área, porém em casos, digamos assim, controláveis. E epidemia é quando a quantidade de casos daquela doença em determinada área aumenta em um dado tempo. E epidemiologia é a ciência que estuda essas coisas aí, né? E outro termo que não está colocado aqui, mas é muito interessante de se falar, porque é a nossa atualidade, é o termo pandemia. O termo pandemia ele é utilizado quando aquela doença está aparecendo ao mesmo tempo em vários países, ou seja, no globo como um todo, no país como um todo. Por isso que não se utiliza para o coronavírus o termo epidemia, porque não é localizado especificamente só em um lugar. O coronavírus tomou conta e disseminou-se a nível de globo, certo? Em todos os continentes. Então, aí é uma pandemia. E fômites. Fômites são utensílios que podem veicular o parasita para o hospedeiro. E o habitat é o local de habitação onde determinado ser vive. Hospedeiro definitivo é o hospedeiro que apresenta parasita em sua forma de maturidade sexual. E o hospedeiro intermediário é o que apresenta o parasita em sua forma larval. Infecções parasitárias e agentes infecciosos. Então, assim, toda infecção parasitária ela tem uma cadeia de transmissão, que é o que a gente chama ciclo da doença. Ela vai iniciar-se em um local, ela vai ter um ciclo evolutivo, vai passar por alguns seres e vai finalizar-se em determinado outro indivíduo, outro hospedeiro. Então, infecções parasitárias e agentes infecciosos. Cadeia de transmissão dos agentes infecciosos. Nós temos os hospedeiros, o agente infeccioso, que é geralmente esse agente infeccioso é quem causa a doença, o meio ambiente. Então, esses três itens, eles são de extrema importância, para vocês verem como isso é interessante. Algumas doenças, elas têm uma prevalência, elas aparecem em maior quantidade na região tropical, de clima tropical. Como, por exemplo, aqui a dengue. A dengue, ela é muito proeminente nos países de clima tropical, Brasil. Quando você vai para países da Europa, Estados Unidos, países de clima frio, você não tem tanto aparecimento desse ciclo de doenças assim, por conta da questão climática. Então, o meio ambiente, ele dá condições para o desenvolvimento daquele ser que é o transmissor daquele determinado agente infeccioso. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Doenças transmissíveis são aquelas que passam de uma pessoa para outra, tendo como causa um agente infeccioso. E não transmissíveis têm causas distintas, deficiências metabólicas, acidentes traumáticos, origem genética. Exemplo aqui. Exemplo de doenças transmissíveis, aí nós temos as de transmissão direta e as de transmissão indireta. De transmissão direta, eu posso citar a tuberculose,
própria coronavírus de transmissão indireta, e tem dengue, tem leishmaniose, certo? E não transmissíveis são aquelas que não têm um agente transmissor. Estão dentro do quadro das doenças de deficiências metabólicas, onde nós temos aqui a diabetes, o câncer, o bólico, a hipertensão arterial e etc. Parasitose e doenças transmissíveis. Então, pessoal, nós não podemos confundir infecção parasitária com doença. Por que não podemos fazer essa confusão? Devido a esse seguinte dado aqui, ó. O parasita bem-sucedido, como eu falei para vocês lá no slide anterior, consegue obter tudo o que precisa para sobreviver, causando o mínimo de prejuízo ao seu hospedeiro. Esse período aqui é o período de incubação do parasita. Nesse período aqui, o hospedeiro não está apresentando nem sinais e nem sintomas da presença daquele parasita, certo? Então, a maioria das doenças, elas têm esse período de incubação, que você se contamina, ou seja, de modo direto ou de modo indireto com aquele parasita, e ele fica incubado. Ele fica lá obtendo o que ele quer do seu organismo e não lhe prejudica. Então, não confundam parasitose e doenças transmissíveis. Surgem, então, os portadores assintomáticos, como eu falei para vocês, né? Então, vamos colocar as seguintes coisas aqui. Fatores influenciadores do parasitismo como causa de doenças infecciosas. Esses fatores, eles vão estar relacionados ao parasita, eles vão estar relacionados ao hospedeiro e vão estar relacionados ao meio ambiente, como eu falei já a vocês no slide anterior. Por que vão estar relacionados ao parasita? Porque o parasita ele tem determinadas características. Está relacionado à quantidade de parasitas que entram no hospedeiro, que é chamada carga parasitária, a localização desses parasitas, a capacidade desses parasitas de provocar doenças. Está relacionado ao hospedeiro. Ao hospedeiro está relacionado à vitalidade que esse hospedeiro tem, com a idade, o estado nutricional. Nós vimos agora que com o coronavírus, muitas pessoas não desenvolvem determinados estágios da doença, certo? Isso está relacionado ao que a gente chama imunidade. Só que essa imunidade, ela não depende única e exclusivamente somente da idade ou de outras coisas. Ela depende de vários fatores. E um dos fatores é o estado nutricional. Se o organismo está bem nutrido, com a quantidade de aporte suficiente de todas as vitaminas, com seu metabolismo ok, não tem nenhuma doença de base, esse organismo praticamente ele vai adoecer minimamente por infecção por um vírus qualquer, certo? Está relacionado ao grau de resistência, ao órgão atingido, aos hábitos e níveis socioeconômicos. E ao meio ambiente, né? Está relacionado à temperatura, umidade, clima, água, luz, sol e essas características que são as características do meio ambiente. Então, dinâmica das transmissões das infecções parasitárias e doenças transmissíveis. Então, nessa dinâmica, pessoal, o que nós vamos ver? Como é que isso ocorre? Como é que esse dinamismo está relacionado e se distribui entre essas doenças aí? Então, nós vamos ter aqui, pode ser transmitidas as doenças parasitárias de modo direto ou de modo indireto. De modo direto, já diz, né? De pessoa a pessoa. E de modo indireto, eu vou precisar de um agente transmissor, de um vetor. Então, as doenças que são transmitidas de modo direto, de pessoa a pessoa, elas têm determinadas vias. E as principais vias são as vias fecal-oral, gotículas de saliva
a via respiratória e a via sexual. Então, assim, as doenças que são transmitidas diretamente de uma pessoa para outra, elas são transmitidas dessa forma aí. Transmissão fecal-oral, aí nós temos as doenças intestinais, né? As parasitoses intestinais em gerais, elas são de transmissão fecal-oral, água, alimentos, mãos contaminadas. Gotículas de saliva, aí nós temos as doenças que são transmitidas, como o próprio coronavírus, é transmitido por gotícula de saliva. As doenças respiratórias também têm essa particularidade. E as doenças de fundo sexual. De transmissão indireta com presença de hospedeiros intermediários ou vetores. Então, aqui, quando o agente infeccioso passa por outro indivíduo, que é chamado intermediário, antes de alcançar o novo indivíduo, que é chamado o definitivo. E nesse caso específico aqui, nós temos a dengue, a febre amarela e as doenças que necessitam de vetores para serem transmitidas. Transmissão direta com presença do meio ambiente. Então, nesse tipo de transmissão, ao sair do hospedeiro, o agente infeccioso já tem uma forma resistente que o habilita a manter-se vivo por algum tempo no ambiente, contaminando a água, o solo, os objetos, enfim, à espera do novo hospedeiro. Exemplo disso aqui são as doenças intestinais, né? A cólera, as caridias. Nesse caso, inclui-se os protozoários que, expelidos através das fezes e sob a forma de cisto, assumem a forma de resistência denominada de esporos. Então, aqui tem um ciclo de uma ou mais doenças que são transmitidas de forma indireta com a presença de vetores. Homem. Então, o homem ele pode transmitir alguma doença para o cão ou vice-versa, como também para os roedores ou vice-versa. E tem a presença de mosquitos fazendo a transmissão entre esses seres. Então, aqui nós temos um ciclo de transmissão de doença indireta e de doença indireta e direta ao mesmo tempo. Transmissão indireta, né? Com a presença de vetores. Principais portas de saída ou vias de eliminação dos agentes infecciosos. Então, assim, quando o indivíduo está parasitado, esses parasitas, eles têm que entrar e sair por algum lugar no nosso organismo. Geralmente, o local de saída está relacionado ou às vias respiratórias ou ao sistema digestivo, quando o problema é intestinal. Então, os agentes infecciosos, após penetrarem no hospedeiro, instalam-se nos tecidos, cavidades ou órgãos que mais os beneficiam, multiplicam-se e depois saem e eliminam formas evolutivas, larva, ovos, cistos. Para tal, utilizam-se das seguintes vias de eliminação. Ânus e boca, as doenças que são as doenças fecais orais. Nariz e boca, que são as doenças do grupo das respiratórias, e pele e mucosa, que são as doenças do grupo das dermatológicas. E as vaginais e uretrais, que estão relacionadas às doenças, tanto sexuais, como as doenças relacionadas ao sistema urinário. Principais tipos de parasitismo. Então, nós vamos ter os parasitismo acidental, parasitismo errático, obrigatório e proteliano. Então, pessoal, nesses tipos de parasitismo, o acidental, como o próprio nome diz, o indivíduo vai ser parasitado de modo acidental, né? Quando o parasita é encontrado de modo anormal. Exemplo, aí nós temos o pílio canino parasitando humano, ou seja, o parasita de cães sendo encontrado no homem, por exemplo, carrapatos, etc. O parasitismo errático
se o parasita encontra-se fora de seu habitat normal. Por exemplo, adulto do Enterobius vermicularis na cavidade vaginal. O Enterobius vermicularis é um parasita do sistema digestivo. Então, quando ele está encontrado na cavidade vaginal, ele está fora do seu ambiente normal. Parasitismo obrigatório é o tipo de básico de parasitismo onde o parasita é incapaz de sobreviver sem seu hospedeiro. Nós temos aqui quase todos os parasitas. Por exemplo, de quase todos os parasitas. O parasita ele precisa do hospedeiro para ele completar o seu ciclo de vida, senão ele não consegue sobreviver. E o parasitismo proteliano, que expressa uma forma de parasitismo exclusiva dos estágios larvares, sendo o estágio adulto de vida livre, larva de moscas e produtos de minhas. Parasitismo facultativo é aquele tipo de relação onde o indivíduo não precisa ser obrigatório parasita. Então, é o caso de algumas espécies que podem ter um ciclo em sua integridade de vida livre e, opcionalmente, pode se apresentar como estado de parasitas. Algumas espécies de mosca que normalmente desenvolvem seu material orgânico em decomposição no solo, cadáveres, esterco, enfim. Está mais relacionado aqui aos decompositores. Viu? E infecção e infestação. Esses dois termos nós vamos dar continuidade na próxima aula, porque esse vídeo está ficando muito extenso. Então a gente continua no próximo vídeo.